precioso para nós, como igreja, quando nós podemos nos reunir diante da mesa do Senhor e participar, trazer à memória a obra de Jesus por nós naquela cruz de horror, dele ter se entregado e acima disso, dele ter vencido a morte e ressuscitado ao terceiro dia. A mesa do Senhor não é a mesa de celebrar a morte, é de celebrar a vida. Não é um funeral, é um memorial. É um memorial que traz e renova a esperança nos nossos corações. Amém? E hoje, mais irmãos muito especiais vão ceiar conosco. Daqui a pouco todos vão saber. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 17. Romanos capítulo 12, a partir do verso 17. Quem achou diz amém. Glória a Deus. Fica com ele aí parado um pouquinho. Vamos nos lembrar um pouquinho do que nós fizemos até aqui. Quem estava aqui, quem viu as outras mensagens da série Isca de Satanás, levanta a mão. Glória a Deus, praticamente todos aqui. Que bom, se você ainda não viu alguma, procure. No nosso canal está escrito As Armadilhas de Satanás. Deixa eu explicar. Antes da gente iniciar essa série, eu indiquei aos irmãos esse livro. Essa série é baseada no livro do John Bevere, chamado A Isca de Satanás. Eu quero reforçar isso. Essas mensagens não são minhas, para que fique registrado mais uma vez, não são minhas. Porém, no YouTube a gente preferiu mudar de nome para que, se acontecesse alguma situação de interpretação equivocada, a gente tivesse lá resguardado. E na descrição dos nossos vídeos está escrito que a série é baseada no livro A Isca de Satanás. Então, se os irmãos quiserem e puderem até, adquiram o livro, porque não vai dar para a gente falar de todo o livro. Eu creio que na semana que vem a gente já vai encerrar. Mas é bom você ter o livro, porque no livro contém ainda mais, tem mais conteúdo, mais informações que vão abençoar ainda mais a sua vida. Eu sei que muitos já têm sido ricamente abençoados, muitas coisas especiais já têm acontecido no nosso meio, e eu sei que Deus pode fazer ainda muito mais. Então, se você puder, adquira esse livro, e eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida e na sua família também. Amém? Então, nós aprendemos desde o primeiro domingo que é impossível que não aconteçam as ofensas. As ofensas são inevitáveis. Se você não foi, você talvez ainda será, ou está sendo, mas é impossível que não venham as ofensas. O Senhor Jesus disse isso, e nós aprendemos que a ofensa é a armadilha, é a isca da armadilha de Satanás para nos aprisionar em determinadas áreas de nossas vidas, nos fazendo cativos e tirando de nós a oportunidade de viver o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós aprendemos isso, nós desmascaramos isso, nós revelamos aquilo que Deus quer para nós. A armadilha foi revelada, porém, não se esqueçam, todos os dias e ao longo da sua vida, você vai ser desafiado a lidar com ofensas das diversas formas. Diversas formas de ofensa. Nós aprendemos na segunda ministração a respeito da vida de José, porque nós entendemos que existem dois tipos de pessoas. Pessoas que pensam que foram ofendidas, mas não foram. Ela tinha um filtro errado a respeito de determinada situação, pensou que foi ofendido e não foi. E um segundo tipo de pessoas que realmente foram ofendidas, realmente foram traídas, realmente experimentaram o ódio de pessoas sobre elas,
e nós aprendemos através da vida de José a como reagir nesse momento, como nos comportar nesse momento. Deus ministrou poderosamente ao nosso coração. E na semana passada nós aprendemos com a vida de Davi, que ofensas também vêm de liderança, líderes que talvez nos ofendem. Nós vimos que Davi, ele não revidou, ele recebeu lança sobre ele, mas ele não atirou lança, porque ele entendia que Deus o estava refinando, provando, para estabelecê-lo no trono de Israel. Amém? Fresco na memória tudo aí agora? Vamos receber novas em nome de Jesus? Põe a mão no seu coração um pouquinho. Fala: Senhor Jesus, que não seja como eu quero, mas que seja como Tu queres. Que a Tua palavra transforme a minha vida, mude o meu coração e me faça viver plenamente os Teus propósitos eternos, em nome de Jesus. Amém. Diz assim um texto, Romanos 12:17: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas dignas perante todos os homens, se for possível, quando depender de vós, paz com quem? Com quem? Todos os homens. Então diga, a Bíblia diz que se depender de mim, eu tenho que ter paz com todos. Fala quem está do seu lado, não é com quem você escolhe ter paz. A sua parte você faz, tenha paz com todos. Talvez o outro vai querer guerra, mas ele vai atirar a lança e você não devolve. Amém? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Amém? Então vingar a si mesmo é uma coisa injusta. Deixar Deus é realmente algo justo. Talvez você está querendo fazer muitas coisas com o seu braço, e você está impedindo Deus de fazer aquilo que Ele quer, do jeito que Ele quer. Por isso que a Bíblia vai dizer: dai lugar à ira de Deus, solta. Tem coisa que talvez a gente apega demais, e aí Deus não bota a mão, porque nós já colocamos a nossa. Quando nós soltamos, aí Ele entra, e Ele faz exatamente o que precisa ser feito. É no seu tempo? Não. Talvez vai demorar para os seus olhos? Sim. Mas será do jeito de Deus e na hora de Deus. Dele é a vingança. Ele retribuirá, não você. Tudo que o homem plantar, isso ele ceifará. Aleluia. Deixa Deus agir. Você sabe que Jesus, que coisa linda, né? O evangelho é uma loucura. Jesus não ensinou a gente a orar pelos nossos maridos e nossas esposas. Jesus não falou isso. Jesus não falou ore pelos seus filhos. Jesus não falou isso. Jesus não falou ore pelos seus amigos. Jesus falou, sabe o quê? Ore pelos seus inimigos. Que coisa louca. Não é que você não tem que orar, é óbvio que você tem que orar. Mas Jesus faz traz um acento. Jesus destaca isso. É natural que você ore pelas pessoas que você ama, mas Jesus está dizendo, ore pelos seus inimigos.
Comece a orar por pessoas que você sabe que não gostam de você. Comece a orar por pessoas. Alguém te disse: fulano não gosta de você, ele falou mal de você. Comece a orar por ele. Talvez sua primeira oração vai ser igual a oração que João falou com Jesus depois que ele veio do evangelismo que Jesus comissionou os discípulos. Talvez sua primeira oração vai ser igual ao que João pediu. João falou assim: Senhor, o pessoal lá não recebeu a gente pode orar pedindo que fogo do céu caia sobre ele? Talvez sua primeira oração vai ser assim: Senhor, manda fogo do céu sobre essa pessoa que está falando de mim. Mas se você continuar orando, o seu coração vai ser convertido ao coração de Jesus. As suas palavras vão ser impulsionadas pelo Espírito Santo, porque nós não sabemos orar como convém, mas aleluia, glória a Deus, o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então quando você está orando: Senhor, essa pessoa, que o Senhor trate ela dessa maneira, o Espírito Santo está gemendo por você, dizendo: Pai, muda o coração dele. Então Jesus nos ensinou a orar pelos nossos inimigos. Fala quem está do seu lado: aprenda a orar por pessoas que não gostam de você e por pessoas que talvez você não goste. Sabe? Porque julgamento tem a ver com decisão, juízo tem a ver com decisão. E como que Deus entra nessa história? A decisão de Deus já foi feita, a decisão dele foi libertar. Porque a gente olha juízo de acordo com Jesus, e o juízo dele foi de libertar. Enquanto ele estava sofrendo escárnios, enquanto ele estava sendo pendurado numa cruz, o que ele disse? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus estava falando de nós também. Nós que estávamos na condenação da morte. Jesus estava indo para a cruz, e ele estava pensando, o plano dele era de libertar, de nada entrar no coração dele. Ele sempre quis libertar. E quando nós falamos a respeito disso, nós estamos aqui na mesa do memorial, irmãos. Nessa mesa aqui, talvez o destaque que apareça seja graça, que é o favor imerecido, e acompanha a misericórdia e perdão. Como eu recebo o pão da misericórdia, da graça e do perdão, e ofereço o pão da ira? Quem está me entendendo aqui? Que hoje você coma o pão da graça e permita que o Deus gracioso encha o seu coração de misericórdia, de amor e de perdão. Olha o que diz o versículo 20 desse capítulo 12. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de... Se tiver sede, dá-lhe de... Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Quantos querem ser cheios do fogo de Deus? Dá comida para o seu inimigo, dá bebida para o seu inimigo. Porque o fogo de Deus só vem sobre o coração que liberta. Qualquer outro fogo é fogo estranho. Amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence
o mal com o bem. Amém? Aí, sabe o que acontece? A gente acha que os capítulos eles vão mudar totalmente de assunto, mas não, é uma carta. E às vezes a gente perde o sentido do que a carta está dizendo, porque a gente para no capítulo. O apóstolo começa falando sobre isso para começar a discorrer a respeito de outra coisa. Sabe o que? Capítulo 13 começa: toda alma esteja sujeita às autoridades, porque não há autoridade que não venha de Deus. As que existem foram ordenadas por... Diga, toda autoridade foi ordenada por Deus. Irmão, ninguém chega à liderança sem que Deus saiba. Ninguém chega à liderança sem que Deus saiba. E é sobre isso que nós estamos falando. Agora a grande pergunta é: por que Deus coloca seus servos, seus filhos, debaixo de uma autoridade que é má, cruel e até pecaminosa? E quando está assim, como se comportar? O que fazer? Hoje nós olhamos para a vida de um homem que Deus usou tremendamente, e a história dele começa com um milagre. Sabe quem é? Samuel. Samuel, ele foi um homem de 3 ofícios, semelhantemente a Jesus. Samuel foi profeta, sacerdote e juiz. Ainda não existiam reis. Jesus, profeta, sacerdote e rei. E quando nós olhamos para a vida dele, já começa com uma história intrigante, que é a história da mãe dele. Esses dias atrás eu preguei a respeito de Ana, não vou falar tudo de novo, mas os irmãos se lembram, depois pode ver lá em 1 Samuel, primeiro capítulo, que Ana, ela orava a Deus pedindo um filho. Ela era marcada porque ela não tinha filho. O seu marido era casado com ela e outra mulher chamada Penina, e Eucana, seu marido, tinha filhos com Penina, mas Ana não lhe dava filhos, e isso fazia nela um tormento, um sofrimento terrível. Meu irmão, Ana não era uma mulher que se comportava normal, ela era uma mulher extremamente triste, frustrada. Alguém aqui já passou por frustração na vida? Você sabe como é horrível, né? A gente gera expectativa e se frustra. Ana era uma mulher frustrada, até que um dia Ana vai para onde? Para um lugar onde se cura a frustração, para a igreja. Hein? Ana vai para o templo, ajoelha e chora, e olha que maravilha, que sorte, como alguns dizem, né? Ana está lá chorando, e quem está de plantão lá? O sacerdote Eli. Não eram seus filhos que os auxiliavam, não eram seus filhos que também eram sacerdotes, mas ele era o principal. Era lá, estava lá o pastor presidente da igreja, de plantão. E Ana está ali chorando, jogando toda a frustração para fora, jogando o coração para fora, num ato de adoração, num ato também de desespero, de lançar tudo diante do Senhor, de como alguns falam, me perdoa a expressão, vomitar tudo ali diante do altar, e realmente lançar. A Bíblia fala que ela estava com agonia de alma, ela lançava sua alma para fora, de tal maneira ela chorava, os seus lábios mexiam e não saía a voz dos seus lábios. E chega agora perto dela, quem? O pastor presidente, o sacerdote, aquele que era o líder daquela casa. E agora, meu Deus, agora ela está diante daquele que pode realizar coisas maravilhosas na vida dela. E aquele homem se aproxima e diz para ela: até quando você vai ficar bêbada?
Meu Deus. Aquela mulher que talvez só precisasse que alguém colocasse a mão no ombro dela e dissesse: calma, vai ficar tudo bem. Ela recebeu uma palavra do homem de Deus: você é uma bêbada. Meu irmão, como você responderia isso? Seja sincero, você não sabe o final, lembra? Você só sabe agora. Como você responderia isso? Sabe como ela respondeu? Ela respondeu com submissão e paciência. Ela disse: ah, meu Senhor, não tenha a tua serva como filha de Belial. Eu estou lançando o meu lamento diante do Senhor. E aquele homem talvez caia em si da bobagem que ele falou e disse: vai, e que Deus conceda o seu pedido. Sabe, Ana não se ofendeu, porque ela tinha um alvo, o trono de Deus. Ela não tinha expectativa nas pessoas. E ela tomou posse daquela palavra, e com 1 ano ela gerou seu filho, porque ela não se ofendeu, ela não liberou palavra de maldição, ela não anulou o ato dela no altar. Como você sabe, pastor, que ela não se ofendeu? Às vezes ela falou aquilo só para não ficar mal. Quando o menino desmamou, sabe o que Ana fez? Pegou o filho dela e foi lá naquele sacerdote que falou aquilo para ela, entregou o menino e fala assim: a partir de agora esse menino é seu filho. A partir de agora ele vai te servir. Como? Mas ele é o sacerdote, está acontecendo um monte de corrupção. Mas ele é autoridade. Não existe autoridade que não foi constituída por Deus. Se ele é autoridade e meu filho precisa submeter a ele, vai submeter a ele, porque o meu filho está entregue no altar de Deus. Eu não vou me refutar daquilo que eu entreguei. E ela entrega Samuel. E se você vê 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, vai dizer: entretanto o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. Ele servia ao Senhor, mas tinha uma autoridade ali, era Eli. Ele estava diante de Eli e era submisso a essa autoridade. E a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias, e as visões não eram frequentes. Samuel ministrava ao Senhor, ele era submisso a Eli, no meio de um tempo de grande corrupção. Irmãos, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram meninos terríveis, cruéis. Eles viviam num nível de pecaminosidade tão grande. Eles praticamente roubavam a oferta de carne que os outros vinham para queimar diante do Senhor. Eles tinham relações com as mulheres, que às vezes vinham tributar ao Senhor. Sabe aquele antro de corrupção generalizada? Samuel estava ali, e ele não falava nada com seus filhos, e Samuel não falava também. Samuel viveu submisso a uma autoridade cruel, pecaminosa. Nós estamos construindo algumas coisas. Calma, não fica querendo ir embora ainda não, porque isso entra mal na gente. Isso entra esquisito na gente. Samuel não corrigia Eli, porque são os pais que corrigem os filhos, não os filhos que corrigem os pais. Ele continuou submetendo, ele continuou sendo fiel ao Senhor. Ele não participou do pecado, ele continuou íntegro e reto diante do Senhor.
mas ele reconhecia a autoridade que estava em cima dele. E sabe, a Bíblia fala que nós devemos nos submeter às autoridades. Só não nos submeteremos quando nos levarem a pecar, quando quiserem nos levar a pecar. Mesmo assim, não devemos desonrar. Pastor, você está indo longe demais. Você está indo longe demais. Eu sei. Não é fácil, não foi fácil para mim. Calma. Onde é que você mostra isso, pastor? Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei Nabucodonosor constrói uma estátua e diz: quem não dobrar-se diante da estátua vai ser morto. Quantos lembram dessa história? Já ouviram essa história? Que bom, se já ouviu, eu não vou contar ela toda. E aqueles três falaram: não vou dobrar. E aí alguém denunciou: ó, tem 3 meninos que não vão se dobrar. Eles falaram: chama os 3. Chegou diante do rei os 3. E quando eles estiveram diante do rei, o rei falou: vou te dar outra chance, vou dar outra chance para vocês. Vou mandar a banda tocar de novo, vocês se dobram, tá bom? E eles falavam: majestade, nós não nos dobraremos. Olha, você está me mandando pecar, eu não vou pecar, mas eu também não vou desonrar você, você é rei. Você está entendendo? Eles podiam dizer: seu canalha, seu vigarista, seu incrédulo, seu idólatra. Eu não sou idólatra com você. Não. Eles ficaram firmes, mas eles não desonraram uma autoridade. Você já percebeu que nos últimos tempos as pessoas têm abandonado as igrejas tão facilmente? Eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje com vocês, com os irmãos. Tão facilmente abandonam uma igreja, abandonam um ministério. Às vezes eles não gostam do louvor, às vezes eles não gostam que o pastor fala de oferta, às vezes eles não gostam que o pastor não fala de oferta, às vezes eles não gostam da mensagem do pastor que é longa ou que é curta demais, às vezes eles não gostam como eles são recepcionados e eles vão embora. A maior parte das pessoas que saem das igrejas, elas saem porque foram ofendidas de alguma forma. Elas saem porque alguma ofensa aconteceu. Mas eu quero trazer um ensino para os irmãos que eu aprendi. Só existe uma única forma de sair de uma igreja, de sair de um ministério. E está escrito em Isaías 55, versículo 12. Põe aqui para nós, por favor. Está funcionando aí? Isaías 55, versículo 12. Diz assim, vamos ler juntos, irmãos? Vocês sairão, serão as montanhas, todas, duas maneiras de se sair: com alegria e em paz. Pastor, mas aconteceu um escândalo, houve um ato de pecado, o líder foi exposto, foi revelado o pecado dele, ele foi exposto, aconteceu, não tem jeito, o flagrante aconteceu e aconteceu isso aí. Como que eu saio alegre de um lugar desse? Você sai triste, mas você sai em paz, porque Deus está guiando. Amém? Sair com alegria e sair em paz. Quantas pessoas têm deixado pendências para trás, coisas mal resolvidas ou coisas não resolvidas. Deixa Deus falar com você, meu irmão. E entenda que quando Deus
não está falando, Ele está falando. Quando Deus não está falando, Ele está falando. Falando o que, pastor? Não faça nada. Continue onde você está, continue fazendo o que você está fazendo. Ele não falou nada, então não faça nada sem ter uma palavra de Deus para fazer. E não deixe de fazer nada daquilo que Deus te deu uma palavra para fazer. Semana passada eu contei a minha experiência numa igreja que eu pastoreei e saí daquele ministério, disse como foi, disse como me comportei com aquela liderança. E quando eu saí, eu falei, e agora? Aí veio o orgulho a ser tratado. Falei, eu vou voltar para a minha antiga igreja? Meu Deus, aí ficou aquele pensamento, vou voltar como um fracassado, vou voltar como alguém que não deu certo. E fiquei com aquilo, falei, quer saber, não vou voltar para lá não, vou ficar com vergonha. O que as pessoas vão pensar de mim? E até contei isso na escola de líderes. Fiquei um tempo, menos de um mês, com meu amigo pastor Max, nem minha carta foi nem nada, visitando. Tive ele como meu pastor, porque era muito fácil, meu amigo. Eu disse, você vai ser meu pastor agora, porque é meu amigo. Mas meu coração trancado. Eu ia para lá com o coração doendo para São João da Barra. E até que um amigo disse, você não está entendendo o que Deus quer fazer não? Eu falei, não. Você precisa voltar para sua casa. Deus não te tirou de lá. Eu falei, mas eu vou passar muita vergonha. E é isso mesmo que tem que acontecer. Com que cara eu vou chegar? Não importa. Obedeça. Eu fui para lá, sentei no banco. Falei, é aqui que o Senhor vai me tratar? Então eu estou aqui submisso a esse tratamento. E não saio enquanto Deus não me tirar daqui. Sentei, irmão. Depois de liderar, depois de pastorear uma juventude por 3 anos e meio, voltei para aquela que sempre foi minha casa, que sempre será. Meu coração tem paz. Não há rixa com ninguém, nem com o pastor que saiu. O pastor que chegou eu nem conheço muito bem, mas já esteve aqui. Voltei e sentei lá. E fiquei lá por alguns meses. Até que um amigo, pastor Robson, poxa, você não quer pastorear a juventude lá da igreja? Pastor, vamos orar. E vamos conversar com o meu pastor. E eu marquei uma conversa com o pastor Heber. Eu quero dizer aos irmãos que eu já era pastor. Eu já tinha estado no ministério. Eu já podia ter me sentido, e já me sentia completamente independente. Deus estava tratando isso. Eu sentei com eles e falei, pastor, está aqui o pastor Robson, e ele está me convidando para ir pastorear com ele. O que o senhor acha? Eu queria que o senhor falasse com ele qual referência o senhor tem de mim. E ele pôde dizer na frente do pastor Robson, leva ele. Mas vou dizer a mesma coisa que eu disse quando ele foi para outra igreja ser pastor de jovem. A casa dele é aqui. Qualquer coisa que acontecer lá, você manda ele de volta para cá. As raízes dele estão aqui. Mas vocês têm paz para seguirem. Saí com alegria, saí em paz. Deus me levou para o Nordeste,
Passamos um tempo no Nordeste e estou aqui em Quissamã. Não é fácil, irmãos, ser afrontado, às vezes olhar para uma liderança e falar: meu Deus, está tudo errado. Mas eu preciso entender que Deus é que coloca a gente no corpo, no lugar que Ele quer. Deus é que ajustou. Você sabe por que você está aqui nessa igreja? Porque Deus colocou você aqui. Então tem coisa que você não gosta, tem coisa que você não concorda, tem coisa que você gosta, tem coisa que você ama. Mas Deus te colocou aqui, com as coisas boas dessa igreja, com as coisas ruins que possam ter nessa igreja. Porque nenhuma igreja é perfeita. Porque ela é cheia de pessoas imperfeitas, como eu, como você. Qual pastor que é perfeito? Talvez eu fosse perfeito por 6 meses aqui dentro. Depois de 6 meses, muitos viram as minhas imperfeições. Ou muitos fizeram o seu próprio diagnóstico ao meu respeito. Talvez eu fui perfeito até algum mês atrás. A partir de agora eu não sou mais. Mas não é, irmão. Mas a forma de sair é em paz e com alegria. É com o Senhor testificando no coração. Salmo 92:13 diz: estão plantados na casa do Senhor e florescerão nos átrios do nosso Deus. Os que estão plantados florescem. Amém? Amém ou não, irmãos? Então diga quem está do seu lado: quem está plantado vai florescer e vai frutificar. O que acontece quando você tira uma árvore frutífera pela raiz e transplanta em outro lugar? E de 2 em 2 meses você vai fazendo isso. Sabe o que acontece com a árvore? Ela atrofia suas raízes e ela para de dar frutos. No final, ela morre. Você sabe o que as raízes das árvores precisam para se aprofundarem? Climas adversos. Quanto mais seco, mais ela precisa aprofundar a raiz para achar água. Entende? Quanto mais vento, mais sol, mais ela precisa se esforçar para se manter. Quando vem o vento, então, ela precisa estar cada vez mais fixada para não derrubar. As árvores crescem na adversidade. Irmãos, nós crescemos nas adversidades que vêm sobre nós. Você passou por tantas adversidades, não passou? Não fique se fazendo de coitadinho. Você cresceu. Você cresceu e nem viu. Você cresceu e nem percebeu. Se as árvores pudessem falar, elas iam dizer: socorro, está doendo, me tirem daqui, me coloquem no solo mais apropriado, mais fácil, dói muito. Eu costumo contar a história que o meu pastor sempre contou para nós, a história do carvalhinho e do carvalhão. Ele dizia que numa floresta existia um grande carvalho, um carvalho bem grande, já antigo, e ao pé desse carvalho tinha um carvalhinho pequenininho, ficava à sombra do carvalhão. Dia, noite, tempestade, sol, nada chegava no carvalhinho, porque o carvalhão protegia. E ele ficava ali na dele, pequenininho, tranquilo. Passou um tempo, chegaram uns lenhadores e cortaram o carvalhão. E quando cortaram o carvalhão, o sol veio com força em cima do carvalhinho, e o carvalhinho começou a reclamar: que sol terrível, por que cortaram o carvalhão? Esse sol está me machucando, agora não tem sombra. E ele reclamou o dia inteiro, até que ele desmaiou. No outro dia,
chuva muito forte, e ventos, e ele começa a reclamar: esse vento vai me arrancar daqui, e essa chuva, isso está acabando comigo. E ele desmaiou, e foi passando o tempo, e ele reclamando das situações, até que um determinado dia, ele olha para baixo e ele percebe que ele não está mais tão perto do solo assim. Ele olha para baixo e ele percebe que ele está um pouco acima. Então ele entende: espera, chuva, vento, tempestade, sol, tudo que bateu em mim me fez crescer. Uau, dói muito, mas está me desenvolvendo. E até que os anos passaram, e agora aquela floresta tinha um novo carvalhão, aquele que era o carvalhinho. Meu irmão, sai da sombra. Sabe por que muitas coisas estão acontecendo agora com você nesse tempo, nesses dias? Porque Deus quer tirar você da sombra. Muitas coisas estão acontecendo com as igrejas, com a igreja de maneira geral nesses dias, é porque Deus está tirando as igrejas da sombra. Deus está colocando a igreja no sol, no vento, nas adversidades, e Deus vai apresentar essas cicatrizes para revelar a igreja do Cordeiro para o mundo. A igreja não vai ser mais reconhecida por causa dos seus escândalos, vai ser reconhecida por causa daquilo que ela faz e opera no meio de uma sociedade vil e incrédula. Mas para isso, Deus está tirando da sombra. Fala com seu irmão: está doendo, né? É porque você saiu da sombra. Agora, se você está perto dele, bota a mão no ombro dele e fala: está doendo, mas você vai crescer. Aleluia. Então, pastor, o que isso tem a ver? Você estava falando de uma coisa, falou de outra. O que isso tem a ver de raiz atrofiada? Eu quero dizer que aquela pessoa que começa a sair de um lugar para ir para o outro, ela vai só atrofiando as raízes. Um dia foi difícil para ela sair de uma igreja, mas quando ela saiu e chegou em outra, a próxima vez vai ser mais fácil. E a próxima vez vai ser mais fácil. Um dia foi uma ofensa grave, foi algo terrível, e ela saiu. A próxima vez foi porque alguém não disse oi. A próxima vez foi porque o pastor não deu a paz do Senhor. E assim cada vez mais fácil vão saindo, e cada vez mais vão atrofiando raízes, se tornam infrutíferos até morrer. Olha o que diz Salmo de número 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí, Salmo 119, 165 diz: muita paz tem os que amam a tua lei, e não há nada que os faça se ofender. Número 1, verso 3: pois este será como árvore plantado junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Aqueles que amam a lei do Senhor, aqueles que meditam de dia e de noite, aqueles que têm seu prazer no Senhor, eles não se ofendem, eles enfiam mais as suas raízes, eles são plantados e eles continuam frutificando e florescendo. Aleluia. As árvores, as raízes são tão profundas que até nas adversidades eles dão frutos. Você sabe onde existe a melancia mais doce do Brasil? Sabe onde que é? No Nordeste. Aquele solo, sal, seco. E aí eu fui perguntar por quê. E aí a pessoa me disse: sabe o que acontece?
é que como o solo ele tem muito sal, até o lençol freático ele tem muito sal, a água é muito salobra. Quando essa salinidade vem para penetrar na fruta, no fruto, o fruto combate a salinidade se tornando mais doce. Na verdade são tipos de enzimas. Eu não conheço muito bem de planta, tá, gente? Se eu estiver falando de bobagem, coisa técnica, vocês vão perdoando aí. Como eu entendo, tem algum tipo de enzima que o fruto libera para combater a salinidade, torna o fruto mais doce. Quem está entendendo? Se até a melancia aprende a se defender, se torna mais doce, como nós não aprenderemos a nos tornar cada vez mais doces quando adversidades vêm contra nós? O que o Senhor está fazendo, o que o Senhor está falando conosco é que quanto mais adversidade vem contra nós, quanto mais problema, quanto mais ofensa vem contra nós, é para que nós sejamos cada vez mais doces. Marcos capítulo 4, versículo 16, vai falar sobre essas pessoas e vai falar assim: do mesmo modo, aqueles que foram semeados em lugares pedregosos são os que, ouvindo a palavra, imediatamente com alegria recebe com alegria, vem para o culto, recebe com alegria, vem à noite, recebe com alegria, vem quarta-feira, tudo recebe com alegria. Que coisa boa, que coisa boa, que coisa boa. Ai, que palavra maravilhosa. Ai, essa palavra é muito boa. Essa palavra, meu irmão, o que te muda não é o que você aprende. Tudo isso que está sendo liberado aqui não é para que você aprenda, é que você decida fazer. Então, recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes são de pouca duração. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam ou se ofendem. Nós precisamos aprofundar nossas raízes, irmãos. Eu creio que esse é o tempo e essa é a hora de aprofundarmos raízes na casa do Senhor e no Senhor principalmente. Aprofundar nossas raízes para que a gente colha um alimento ainda mais no profundo. Nós precisamos aprender e entender que essas raízes só vão crescer no meio da adversidade. Ficando com raiz atrofiada, está se ofendendo, e sabe, não vai mudar a situação se você não permitir ser moldado por dentro, por meio do Senhor e pela sua palavra. Então, por causa das raízes que atrofiam, já estou encerrando. Das próximas vezes sempre será mais fácil sair. Vocês conhecem Fábio Júnior? Cantor? Quem conhece? Ah, estão ouvindo, né? Alguém que tenha mais detalhes da vida dos artistas sabe quantas vezes Fábio Júnior casou? Umas 7 vezes? Eu não vou falar quantas vezes. Não sei quantas vezes. Mas foi mais de 3, né? Foi mais de 3. Posso falar tranquilo, foi mais de 3. Cada casamento que ele divorciou foi mais fácil, irmão. Você está entendendo? Vai ficando mais fácil. Quebra de relacionamento, quebra de amizade, vai ficando cada vez mais fácil. Quando você sempre escolhe se ofender. Não é só aqui, é para a vida esse ensino.
Eu quero encerrar falando que a partir desse momento essa pessoa se torna errante pela terra, assim como um homem chamado Caim. Você conhece a história de Caim e Abel, com certeza. E a Bíblia vai contar essa história em Gênesis capítulo 4. A partir do versículo 5 vai dizer: mas para Caim e para sua oferta não atentou, pelo que irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Não aceitou a oferta. Sabe aquela história que muitos disseminam por aí? Deus vai te aceitar do seu jeito? É mentira. Deus vai te aceitar do seu jeito se você se arrepender e se tornar do jeito dele. Ele não aceitou. Mas é a graça alcança aqueles que têm um coração arrependido, aqueles que se renderam, aqueles que disseram: do meu jeito não dá. Deus te aceita do jeito que você é, sim, se arrependa. Versículo 6: então o Senhor perguntou a Caim: por que tirastes? Por que está decaído o teu semblante? Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? E se não procederes bem, o pecado está à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas você deve dominar sobre ele. Aqui a ofensa chegou sobre Caim. Deus não aceitou, o semblante caiu, ele se ofendeu com aquilo. E o que ele fez com aquela ofensa? Ele ficou irado, traiu seu irmão e o matou. Entendem o processo? Traiu seu irmão, matou seu irmão. E o versículo 12 vai dizer: quando lavrares a terra, Deus falando com ele, não te dará mais a sua força, fugitivo e errante serás na terra. Deus disse que agora que ele tomou a ofensa, ele seria um fugitivo e ele seria um errante. Ele não teria paradeiro sobre a terra. Olha a resposta de Caim. Deus falou: você vai ser fugitivo e errante pela terra. Quem ouviu isso aqui? Quem estava ali nesse diálogo? Quem? Pode falar, gente. Quem estava ali no diálogo? Caim e mais quem? Mais alguém? Eva, Adão, os povos. Tinha mais alguém ouvindo? Pelo relato bíblico, não. Olha a resposta de Caim: eis que hoje me lanças na face da terra, também na tua presença eu ficarei escondido, serei fugitivo e errante na terra, e qualquer que me encontrar me matará. Por quê? Ninguém ouviu essa conversa. Sabe por quê? Porque aqueles que tomam ofensa, em vez de se tornar irados e traidores e fugitivos, eles começam a desenvolver neles uma mania de perseguição. Eles acham que estão sendo perseguidos por todo mundo, porque aconteceu isso lá, agora vai acontecer aqui. Eu já vivi isso, Deus sabe do meu coração. Ele sabe como eu sou, Ele sabe tudo que eu já passei. E agora desenvolve essa mania de perseguição. Acha que todo mundo é contra ele. Acha que todo mundo está trabalhando contra ele, para matá-lo, para destruí-lo. Acha que todo mundo conhece aquilo e vive fugindo, vive com medo das pessoas, vive fugindo dos relacionamentos. Por quê? Porque a ofensa ainda está guardada no coração. Meu irmão, se você não tratar da ofensa, ela vai determinar sim o seu futuro. Por isso que nós temos dito isso, porque a maneira que você responde à ofensa, ela vai determinar o seu futuro. Por que vai determinar o seu futuro? Se a ofensa continuar guardada no seu coração, você vai continuar andando fugitivo, errante pela terra e com mania de perseguição. Mas Jesus não te resgatou para isso. Jesus não te resgatou para você viver esse tipo de vida. Jesus não liberou o perdão sobre você para que você retivesse esse perdão só para você. Por isso que existem um número gigante de pessoas que se isolam, que têm complexo de perseguição, porque acham que são os perseguidos.
Querido, está na hora de você levantar a sua cabeça. Está na hora de você tomar uma decisão. Eu não quero continuar mais vivendo num lugar de ofendido para sempre. Eu não quero viver me isolando com medo dos relacionamentos. Eu não quero mais viver me sentindo um coitadinho na frente de todo mundo. Não, eu sou filho. O Senhor me fez filho e herdeiro. Ele me liberou o seu amor. Nós cantamos isso. Nós não sabemos o preço que foi pago pelo nosso resgate. O preço foi altíssimo. Então eu posso também liberar daquilo que eu já recebi. Eu tive uma dívida impagável, cancelada. Porque eu não posso perdoar a dívida dos outros. Uma palavra é diante da mesa do Senhor. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Vença a amargura, se tornando mais doce. Vença as adversidades, aprofundando mais suas raízes, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Feche seus olhos e diga: Senhor Jesus, aplica esta palavra no meu coração. Que não seja do meu jeito, mas que seja do jeito do Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero te apresentar algumas pessoas agora. Não precisa falar agora em voz alta, irmãos. Mas eu quero que você diga nomes de pessoas que talvez você se ofendeu com elas. Diz: eu quero te apresentar o nome de fulano, ciclano, beltrano, fulano, fulano. Estou te apresentando essas vidas agora, Senhor. Fala o nome dela aí no seu coração. E em nome de Jesus, eu escolho perdoar. Eu escolho liberar. Pastor, eu não estou sentindo. Não é um sentimento, é uma escolha. Eu escolho aquilo que Jesus escolheu. Seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha.